E agora um novo padrão evolutivo que é a coevolução. A coevolução é o nome dado ao processo pelo qual duas ou mais espécies evoluem simultaneamente em resposta às pressões seletivas exercidas uma sobre a outra. Esse processo pode explicar por que algumas espécies são coadaptadas, adaptadas conjuntamente, isto é, adaptadas mutuamente, como ocorre em insetos polinizadores e flores. A coevolução é a mudança evolutiva em uma espécie que gera forças seletivas que atuarão em outras espécies. As adaptações ocasionadas por essa seleção causarão, por sua vez, mudanças em pressões seletivas naquela primeira espécie. Então, um exemplo de coevolução difusa é a polinização por insetos. Então, nós vamos ver, por exemplo, que em flores existem pistas de pouso, que são essas linhas que conduzem os polinizadores para a fonte de néctar, que geralmente é o principal recurso buscado pelos polinizadores, por exemplo, pelas abelhas, e também os grãos de pólen. Então, aqui os grãos, as pistas de pouso numa flor de eufrásia, que são utilizadas por abelhas como polinizadoras. E aqui um zangão tentando copular com uma flor de orquídea que está mimetizando, imitando uma fêmea de abelha. Tá? E ela está sendo atraída pelo formato e pelo odor que a própria orquídea está exalando, que mimetiza o odor do parceiro sexual. Aqui uma outra visão, mostrando que quando a gente coloca luz ultravioleta, nós vemos que por baixo se revela, além das cores chamativas que nós já vemos com o nosso olhar, nós vemos cores que nós não vemos, mas os insetos veem. Tá? Abelhas visitando flor veem a flor de uma forma diferente. Vejam que há um destaque para a região central, novamente conduzindo a abelha para a região central, onde se encontram os recursos que são de interesse da abelha e também são de interesse da flor, que a abelha visite, se lambuze de pólen e carregue esses grãos de pólen para a próxima planta. Então, a caracterização da coevolução, para que se caracterize a coevolução propriamente dita, é necessário que a evolução de uma espécie tenha interferido na evolução da outra espécie e que esta tenha influenciado também a evolução da primeira. Ou seja, tem que haver reciprocidade. Como assim? Para uma coevolução, nós temos que ter uma filogenia de um grupo de espécies correspondendo exatamente à hipótese filogenética do outro grupo. Quando essas filogenias não coincidem, nós não podemos falar de coevolução no senso mais restrito. Então, por exemplo, nós podemos ter uma coevolução do comprimento da probóscide, que é o aparelho bucal de borboletas, com o comprimento de receptáculos das flores que produzem néctar no fundo desse receptáculo. Então, o que acontece? Esses receptáculos, às vezes, são muito profundos, adaptados a uma determinada espécie de borboleta que tem essa probóscide, que é uma estrutura que fica enrolada, ela se desenrola e ela só vai alcançar o fundo desse receptáculo aqui e alcançar a fonte de néctar se ela tiver esse comprimento específico, ou seja, se ela for dessa espécie, que é a espécie a qual essa flor foi adaptada. Então, uma flor que aumenta essa profundidade, gera uma pressão seletiva sobre a borboleta ou a mariposa para prolongar a sua probóscide, porque senão ela não tem acesso ao néctar. Aqui um outro exemplo de coevolução entre parasitas e hospedeiros, mostrando uma coincidência quase perfeita entre a filogenia de ectoparasitas, aqui representados por tipos de carrapatos, e os seus hospedeiros, aqui o chimpanzé, o ser humano, que foi colonizado tanto por um parasita que tem como ancestral comum um parasita do chimpanzé, quanto por um parasita que tem um ancestral comum com um parasita do gorila.
E aqui outros tipos de macacos e os seus parasitas. E aqui um outro exemplo, aqui abaixo um outro exemplo de coevolução entre borboletas monarca e aves. Um dos exemplos é que as borboletas monarca têm uma coloração vistosa que está associada a um sabor ruim. Então, essas borboletas são ingeridas por aves inexperientes, aves jovens, que experimentam essa borboleta e têm contato com essa toxina que existe no interior do corpo da borboleta. O que acontece com as aves? Elas vomitam, elas regurgitam, e isso é uma sensação muito ruim para a ave, e ela aprende a associar a coloração da borboleta, que nós chamamos de coloração aposemática, de advertência, com esse gosto ruim. E esse predador passa a evitar borboletas que ela julga serem as borboletas de gosto ruim. Só que há outras espécies de borboleta que imitam a coloração das borboletas de gosto ruim e nem sempre tem realmente gosto ruim. Então, há uma coevolução desse sistema aqui de predadores com as borboletas e adaptações dessas borboletas para reduzir o risco de predação. Aqui outro exemplo de coevolução estrita muito sofisticado, que é a coevolução de figueiras com vespas polinizadoras. Então, o que acontece? Essas figueiras produzem as flores dentro de uma inflorescência fechada. E as vespas polinizadoras, os ovos dessas vespas eclodem dentro desse fruto. À medida que elas eclodem, elas polinizam as flores dentro dessa inflorescência. Esses frutos se desenvolvem na inflorescência fechada e os adultos dessa vespa ovipõem dentro de novos frutos fechados. Então, há uma série de adaptações muito intrincadas em que a figueira depende da vespa e a vespa depende da figueira para completarem o seu desenvolvimento. Então, um exemplo de coevolução estrita, muito frequentemente encontrada entre parasitas e hospedeiros, ela ocorre quando eu tenho uma combinação perfeita da filogenia do hospedeiro com a filogenia do parasita ou do grupo associado a esse hospedeiro. Uma coevolução difusa é quando essa associação não é perfeita, ela é difusa. Por exemplo, existe uma coevolução difusa entre flores e polinizadores, a ponto de que se propõe que o surgimento dos insetos foi um elemento fundamental para a evolução e diversificação adaptativa das plantas com flores. Mas essa coevolução não é restrita, mas é difusa. As plantas com flores evoluíram de uma determinada forma para atrair polinizadores. Os polinizadores evoluíram adaptações para encontrar as flores, mas essa coevolução ela é muito mais difusa do que restrita.